mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Eu farei conhecer mais para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Eu queria que você olhasse para esse irmão abençoado que está ao seu lado e fala assim: nós somos um. Somos um em Cristo Jesus. É complicado falar de unidade. Unidade é algo muito perplexo, porque unidade é algo muito profundo. Essa oração sacerdotal de Jesus, ela vem trazendo para nós uma ordem de sermos um em Cristo Jesus. Mas lidamos com vários fatores que a Bíblia traz para a nossa vida como um despertamento espiritual. A Bíblia fala por aumentar a iniquidade, onde muitos têm se esfriado. Deus colocou uma direção no nosso coração em Cabo Frio, inclusive no ano passado o bispo Simão esteve lá, porque nós temos buscado essa unidade. E unidade é diferente de um saco de batata. No saco de batata há várias batatas, mas quando você rasga aquele saco, uma batata vai para um lado, outra vai para o outro. O que Deus quer, eu vou usar até um termo diferenciado, Deus quer que nós sejamos um purê. O purê é diferente de um saco de batata. Há várias batatas, várias formas de batata num saco, mas no purê ninguém aparece, todos se tornam um. O nome do Senhor é glorificado. Essa oração sacerdotal, Deus está trazendo uma revelação profunda para mim e para você. Ser um é suportar, ser um é amar. E quando nós falamos de amor, o Senhor vem trazendo uma revelação poderosa sobre domínio temperamental. São vários líderes aqui, mas cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito de agir. Quando imaginemos você andar junto com uma pessoa que tem um temperamento sanguíneo e tem um domínio temperamental sobre a vida dele. O sanguíneo é desorganizado, o sanguíneo é oscilante, o sanguíneo tem várias deformações antes do seu tratamento, da sua libertação. Pedro, por exemplo, ele era uma pessoa sanguínea. O sanguíneo ele fala assim: eu estou contigo, bispo, mas na primeira adversidade te abandono. O sanguíneo, ele é totalmente diferente, porque ele é motivado pelo seu temperamento. Agora imaginemos que você tem uma relação com um líder que também é melancólico, que é perfeccionista. Tudo é perfeito. O sanguíneo não consegue obedecer aquilo que ele fala. Ou seja, se ele marcou contigo 3 horas, ele vai chegar 5 horas. Se ele falar contigo que vai fazer, ele não faz, ele esquece. Porque é o temperamento dele, e ele age debaixo do temperamento, de um domínio temperamental. Já o melancólico não, o melancólico ele é perfeccionista, consigo mesmo e com as outras pessoas. Então, Jesus está falando aqui aquilo que ele vivia, porque cada discípulo tinha um temperamento, um domínio temperamental. Fora que todo temperamento está debaixo de um domínio de complexos, de rejeição e de inferioridade. Existem líderes hoje feridos na sua alma, líderes hoje feridos no seu coração. E a Bíblia fala em Provérbio: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E esse investimento do inferno começa na nossa infância, às vezes dentro do ventre da nossa mãe. Às vezes os nossos pais, a nossa mãe nos rejeitou dentro do ventre. Essa criança já nasce com um domínio de rejeição terrível. Ou seja, todo relacionamento que ele vai ter vai ser na defensiva. Por quê? Porque ele foi ferido na sua alma. Então ele acha que todas as pessoas vão ferir ele. Então ele não consegue ter relacionamento. Às vezes não é a culpa do líder, mas a culpa sim, da ferida que foi gerada nele da alma, que perpetuou durante anos. Esse líder muitas vezes saiu de uma faculdade teológica, ele exerce uma autoridade tremenda no corpo de Cristo, mas ele é ferido, ele não confia, ele é uma pessoa ciumenta,
E a Bíblia fala, no livro de 1 Coríntios 13, Paulo estava tratando com a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja que era dotada dos 9 dons, mas era uma igreja dividida. Era uma igreja onde tinha grupos e subgrupos. Um queria ser melhor do que os outros. E eles tinham os 9 dons. Por isso que Paulo ele vem exortando, e no final ele vem a concluir esse texto debaixo de uma unção do amor ágape, o amor de Deus pela nossa vida, que o amor tudo suporta. Fala para o teu irmão, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não suspeita mal, não arde ciúme, não se ensoberbece, não trata com leviandade. Agora olha para o teu irmão que está ao teu lado e pergunta: está suportando tudo? O interessante disso, querido, sabe o que acontece? Que Deus ele usa pessoas para tratar comigo e contigo. Então olha para o teu irmão que está ao teu lado e fala assim: você é um instrumento de Deus para tratar com a minha vida. Você é um instrumento de Deus para tratar com a minha vida. Nessa finalidade, nessa metodologia de Jesus Cristo trabalhar e nos discipular, Ele está nos ensinando a ser paciente. Ele está nos ensinando a suportar, e a suportar em amor. Ele está tratando com o nosso interior. A finalidade com Cristo não é o nosso exterior, é o nosso interior. É com o nosso interior que Cristo quer tratar. Por isso que ele falou em Mateus 23: limpai primeiro o teu interior, para que o teu exterior fique limpo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória. Então olha para o irmão e fala assim: não se preocupe, você está sendo tratado pelo Espírito Santo. Eu falo para o meu discípulo que tudo que acontece é permissão de Deus. Deus tem um controle de todas as coisas. Só que a nossa metodologia precisa ser mudada. Durante 3 anos e meio, Jesus tratou com todos os discípulos e tratou com o caráter deles. Em Filipenses 2, a Bíblia fala que o mesmo sentimento que é em Cristo tem que ser gerado em nós, em mim e em você. O sentimento de Cristo precisa ser gerado na minha vida e na sua vida. A partir desse momento, a partir de Deus entrar no nosso coração e curar nossas feridas da nossa alma, o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos conseguir verdadeiramente suportar o nosso irmão e andar com ele verdadeiramente para a glória do Pai. Existe um costume no meio do povo judeu. O judeu, por exemplo, ele te perdoa 3 vezes. Então você tem um limite. Se o apóstolo Mário Sérgio errar comigo, ele tem um limite 3 vezes. Passou disso, acabou. Pedro queria exceder a justiça, o costume do povo judeu, e perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar? 7 vezes? Jesus olhou não para a palavra de Pedro, mas olhou para a motivação do coração de Pedro. Jesus jamais vai olhar para nossas palavras. Eu posso dizer que eu amo, posso dizer que eu sou humilde, mas Jesus vai olhar para dentro do meu coração, para a motivação do meu coração. E a Bíblia fala que Jesus olhou para Pedro e falou assim: 7 não, 70 vezes 7 ao dia. Meu Deus. Você sabe o que é isso? Dividir por 24 horas vai dar 5 minutos, cara. 5 minutos. O interessante, bicho, porque 490 vezes falou assim: é 490 vezes eu quero que você perdoe ao dia. Fala para o teu irmão: nós estamos na faculdade do Espírito Santo. Estamos na faculdade do Espírito Santo. Tudo que acontece na nossa vida, eu falo que eu passo pelas mesmas lutas que os meus colegas aqui que estão presentes passam, ou estão passando, mas faz parte do tratamento de Deus para nossas vidas. Nós vemos a vida de Moisés, que era um homem manso, considerado o homem mais manso da face da terra. Mas a história de Moisés é linda, porque a Bíblia fala que Deus pegou Moisés, tirou Moisés com 40 anos do Egito e levou ele para Midian, uma cidade montanhosa, para cuidar de cabra. Você imagina você pastoreando cabra numa cidade montanhosa? Tratamento de Deus, 40 anos sendo tratado, para depois com 80 anos assumir agora um ministério, assumir a responsabilidade de tirar o povo e levar o povo para Canaã. Mesmo assim, o homem mais manso da face da terra, ele foi sendo ferido pelas injustiças do povo. E as feridas foram penetrando e foi marcando o caráter, gerando uma ferida tremenda na vida de Moisés, ao ponto de Deus falar para Moisés: fala a rocha, ele feria a rocha.
O que acontece na nossa vida é que nós vamos perpetuando situações. Nós não resolvemos na hora. Deixamos as coisas acontecer e entregamos a mão de Deus. O Espírito de Deus está nos trazendo uma responsabilidade de começar a resolver as pequenas coisas. Porque senão, assim como eu conheço muitos líderes que estão feridos, que não têm mais paciência de tratar das suas ovelhas, e usa esse altar aqui para começar a liberar palavras para matar. Pedro, ele tinha essa deformação como sanguíneo, ele arrancou a orelha de Malco, e a Bíblia fala em Efésios 6 que a espada é a palavra. E quantas vezes nós matamos por tentar nos defender? Eu estou falando um pouco enrolado, me perdoe, eu estou com dificuldade de falar isso. Quantas vezes nós, na nossa defensiva, porque fomos feridos na nossa alma, então antes que alguém me ataque, eu ataco primeiro. Aí está a dificuldade de gerar essa unidade que Jesus quer que nós viemos gerar. Por isso que a Bíblia fala em Mateus 16, quando Pedro teve uma revelação depois de tratar, Pedro teve uma revelação que o Senhor era o Messias, e o Senhor falou para Pedro: bem-aventurado tu és, Pedro Barjonas, porque sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, olha para o teu irmão e fala assim: você é a igreja de Cristo estabelecida no bairro onde você mora, ou na cidade onde você mora. E a igreja precisa viver uma restauração poderosa. Depois dos 500 anos da reforma luterana, a igreja vem perdendo a sua identidade. A igreja, em vez de crescer, ela está inchando. Por quê? Porque são pessoas, infelizmente, pessoas doentes, pessoas problemáticas, pessoas complexadas, pessoas que estão vendo disputa dentro da igreja. Isso é uma arma letal do Satanás de dividir nosso ministério, de dividir a congregação que nós estamos pastoreando, colocando grupo e subgrupo. Uma das coisas normais que acontece dentro de uma igreja, quando uma pessoa é ferida, tem um complexo de rejeição, um complexo de inferioridade. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, eu vou passar por aqui. Eu queria que o bispo e o irmão aqui começassem a conversar, e quando eu passasse aqui, os irmãos começassem a rir. O irmão aqui de Calfanhaque, junto com o irmão aqui também, fizesse a mesma coisa. Eu vou passar. Sou uma pessoa complexada, estou dentro da igreja, sou batizado com o Espírito Santo, ministro muito bem, ou às vezes eu só tenho um tremendo líder de louvor, mas eu tenho um complexo dentro de mim, ninguém sabe. E todo complexado, ele precisa mostrar que ele é melhor que as outras pessoas. Eu vou passar assim. Dentro da igreja. Jesus sabia disso. Jesus sabia que isso iria acontecer. Por isso ele vem trazendo uma revelação aqui na sua oração sacerdotal. Ele quer que nós sejamos um. Isso vem refletir no meio de nós. Nos suportar verdadeiramente, nos amar verdadeiramente, suportar verdadeiramente em amor. Olha para o teu irmão, desculpa o linguajar, eu tenho uma metodologia diferente de ministrar. Pergunta para o teu irmão: quantas vezes você vacilou com Jesus? Quantas vezes você vacilou com Jesus? Pergunta, tira a oferta para o teu irmão: quantas vezes você vacilou com Jesus? E qual foi o dia que Jesus falou assim: ó, estou com raiva de você, estou de biquinho contigo, não quero falar contigo, você vai lá e eu para cá, vamos nos separar, nós andávamos juntos, agora você para um lado e eu para o outro, vamos montar outro ministério e acabou. É uma arma letal do inferno. Satanás quer ferir a tua alma. Satanás quer ferir a alma do líder. Satanás quer destruir o nosso ministério. Precisamos entender que isso, fora a carga dâmica que carregamos, que eu falo sobre um dos seminários que eu ministro sobre DNA espiritual. Nós não assumimos os nossos erros. Quando Deus ele veio na virada da tarde para falar com Adão, Adão já tinha pecado, ele se escondeu.
Eu chamo isso de síndrome de Adão. E estava escondido, me chama, bispo. Adão, pode falar. Adão, Foi a mulher que subdeste. Foi a mulher que subdeste. Adão, entre linhas, estava falando para Deus: se o senhor não tivesse me dado essa mulher, não teria pecado. Eva foi a mesma coisa. Foi a serpente. E é muito fácil nós arrumarmos desculpas. O que é difícil nós olhar para dentro de nós e reconhecer os nossos erros. Eu estou falando aqui para líderes porque eu também sou líder. Eu sei que durante anos eu sofria dessa deformação. Eu ministro cura interior. Meu ministério é baseado em cura interior, libertação e quebra de maldição. Desde 2012 nós vimos ministrando isso direto. amém. Tem uma gama de seminários que nós ministramos, entre seminários rápidos de 3 dias em igreja. Tem viajado para a glória de Deus para ministrar cura. E o que é interessante é que quando você não é curado na sua alma, isso gera doenças psicossomáticas. São doenças geradas na alma e reflete no físico. Porque é difícil você abrir mão de uma razão. Pergunta para o teu irmão: ter razão ou ser feliz? Ser feliz. Pergunta para o teu irmão: seja profeta para o teu irmão, querido. Ter razão ou ser feliz? Fala, Deus. Meu comandante, ele fala assim, o comandante lá, o comanda general, assim, você quer ser feliz ou quer ter razão? Glória a Deus, está vendo? Enquanto você ficar preso à tua razão, você vai ficar retido no mundo espiritual. O teu ministério não vai crescer. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida não vai acontecer. Você pode ter 50, 40, tantos anos de ministério. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a nossa motivação e o nosso posicionamento. Aí você pode perguntar: ele não deve ter passado nada para ministrar essa palavra. Está aqui, muitos dos meus discípulos estão aqui. Abençoa teu céu. Tem uma família no nosso ministério e nós ajudamos de tudo, com tudo que vocês possam imaginar. Com roupa, com alimento, com dinheiro, com tudo. E de um dia para o outro, uma dessa irmã que fazia parte dessa família, mas se cravou a faca nas minhas costas e foi rasgando e fez uma rebelião dentro do nosso ministério. E foi na casa de cada um, falando mal, inventando um montão de coisa. Olha, foi um tempo muito difícil para a nossa vida, mas eu acho que Deus é lindo. Eu morava num condomínio fechado e a casa dela ali era alugada. E ela arrancou vários dizimistas do nosso ministério, arrancou pessoas que nós amávamos do nosso ministério. E nesse meio tempo, ela fez uma reunião dentro da igreja, botou eu e minha esposa, a apóstola Valéria, no meio e nos humilhou. E colocou a gente contra todo, tentou colocar a gente contra todo o ministério. A bispa Patrícia aqui, que me acompanha há 8 anos, já está 9 anos. Foi algo envergonhoso. Aí a única coisa que o Espírito de Deus falou no meu coração: fique quieto, não se justifique. E ele falou assim, para me falar para ele assim: olha só, eu vou ficar quieto, estou falando amém. Mas que o Senhor seja juiz entre eu, minha família e vocês. Amém. Passado isso, pediram a minha casa, a dona da casa veio morar. Eu morava aqui no centro do Rio, fui morar lá em Cabo Frio. Ela falou: eu vou morar na minha casa. Eu falei: amém. Só que não dei na minha mão outra casa. Aí um dia o nosso Diago, que é irmão da bispa Patrícia, falou assim: apóstolo, vai morar, eu tenho uma casa fechada, vai morar na minha casa. E essa casa era do lado onde sua família morava. Quando Deus quer tratar, Ele trata. Eu fui morar do lado, eu ia para a igreja, eles passavam por mim, eu olhava para eles. Aí o Senhor falou assim: vai lá e peça perdão a cada um. E eu e minha esposa fomos lá, a um por um, pedindo perdão. E muitas vezes eu pedia perdão, essa menina ela falou assim: tudo bem, eu te perdoo. Eu sabia que eu vim aqui e eu não tinha feito nada. Eu fui lá e pedi perdão. Infelizmente aconteceu algo que eu não queria que acontecesse, mas aconteceu. Um dos meninos que nós batizamos também, que ela tirou da igreja, morreu assassinado. Nós pagamos o enterro,
Ficamos velando o corpo até ir na rua, esperando o rabecão pegar até umas 4h30 da manhã. Fizemos a celebração fúnebre. E o povo tudo do nosso lado. Todos que nos queriam. Passou mais um tempinho, a barriga dela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E ela deu uma metástase, né? Pegou o câncer, tomou o corpo dela todo. Ligaram no hospital e falaram: apóstolo, a Ana está morrendo, ela quer pedir perdão ao Senhor. Eu falei: filho, ela está perdoada, no nome de Jesus. Eu, quando pedi perdão a ela, foi de coração: ela está perdoada, eu amo ela em Cristo Jesus. Satanás, 24 horas, ele vai tentar ferir o teu coração e a tua alma. Conheço pastores que não têm mais força para pastorear, porque o seu emocional está totalmente destruído. E a primeira coisa que Satanás ele vai tocar é no teu emocional. Por isso que em 1 Tessalonicenses 5:23 diz: para nós santificarmos nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. É a tricotomia de Deus para nossas vidas. O meu coração tem que ser um coração puro. A minha alma tem que ser uma alma sarada. O amor de Deus sendo derramado na nossa vida, nós vamos vencer todas as batalhas no nome de Jesus Cristo. Elias era um homem de Deus, era um profeta. Mas Elias estava também com a sua alma ferida. Ele profetizou sobre os 450 profetas de Baal, sobre os 400 profetas de Acera. Deus operou um milagre tremendo. Profetizou que durante 3 anos e meio não iria chover sobre Israel. E 3 anos e meio não choveu sobre Israel. E Elias, ele faz parte de uma linhagem de profeta a nível mundial. Porque quando Elias profetizou, Deus não mandou Elias profetizar. Deus não deu ordem para Elias falar que durante 3 anos e meio não iria chover. Mas Deus assinou a palavra profética de Elias. Quando Elias profetizou que não iria chover sobre Israel, durante esse tempo de 3 anos e meio, Deus assinou embaixo e aconteceu da mesma forma que Elias falou. Mas quando Jezabel liberou uma palavra contra Elias, Elias se pediu a morte e entrou para dentro da caverna. Elias vivia debaixo de um domínio temperamental. Elias era melancólico. Todo melancólico é assim. Todo melancólico ele vai juntando. Ele vai juntando. Ele vai juntando. O ministro para casar já fica falando: irmão, cuidado se você casar com uma mulher melancólica, você for sanguíneo, só o sangue. Porque a mulher melancólica ou o homem melancólico, ele vai juntando, ele vai juntando, ele vai juntando. Você pode pedir perdão, mas daqui a pouco ela você lembra o que você fez comigo lá em 1967, às 3 horas da tarde? Se lembra? Eu lembro até o dia de hoje. Então o melancólico é vingativo. O melancólico olha para você: espera. E é com esse tipo de pessoa que nós lidamos. E aí, pastor, o senhor não falou que ia lá em casa? O senhor não foi porque ele não quer saber. Se o pastor ele não teve tempo, se o pastor aconteceu um problema, ele não pôde vir, ele vai te cobrar. Aí sempre é aquela ovelha que te dá trabalho, é aquela ovelha que sempre fica oportunando a tua vida. É sempre assim. E são as pessoas que mais nos perseguem dentro da igreja. Só que esse contexto aqui é tão tremendo. Deus ministrou o nosso coração. Em Ubatuba, eu fui diretor do Conselho de Pastores de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. E o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração sobre a gente montar uma ceia da unidade. Nessa ceia da unidade era uma aliança de vários pastores. E nós ministrávamos a ceia uma vez por mês numa dessas igrejas. E ali nós falávamos com as nossas ovelhas, cada pastor levava as suas ovelhas, levava os seus membros e falava: vamos lá para abençoar a vida desse pastor. Então você vai preparado para você ofertar, você vai preparado para você comer alguma coisa na cantina. Vamos abençoar a vida desse pastor. E os pastores que faziam, que celebravam a ceia. Então, os pastores que os diáconos ficavam tudo sentados e falavam: tremendo, foi muito bom. Em Cabo Frio temos uma certa dificuldade de gerar isso, mas o Senhor colocou no nosso coração colocar um congresso de unidade.
Então eu começo a convidar pastores, que eu começo a me relacionar e trazer para a nossa cidade. E lá nos oferecemos hospedagem e alimentação completa nesses 3 dias. Os pastores e suas igrejas não pagam nada. Ano passado foi 250 pessoas. Foram 800 pães de manhã, 800 pães por dia de café da manhã. Convidei o bispo, mas ele estava ocupado, não pôde. Fora a hospedagem que nós oferecemos. Um sítio lindo. Foi, com Deus, Senhor e sua família. O sítio tem uma estrutura, campo de futebol, 2 piscinas, piscina para adulto, piscina para criança, sinuca, plantó. A gente fica um ano inteiro pagando e organizando isso para receber os nossos irmãos. Porque cremos nessa palavra de João 17. Glória a Deus. A igreja só vai ser igreja quando verdadeiramente estivermos unidos verdadeiramente. Amém. Não em união como uma saco de batata, mas em unidade. Sendo um, fala para o irmão, preciso ser um contigo. Abrir mão das nossas diferenças. Querido, eu tenho certeza que muitos pastores aqui passam por luta em sua cidade. Pastores que não falam com você, pastores que se sentem melhores que você. Olha desse pastor, essa perdão esses pastores, mas eu não fiz nada. Abra a mão da tua razão. O princípio de Deus nos exaltar é humildade, é você se humilhar na presença de Deus. Eu ministro um seminário chamado Destronando o Espírito de Jezabel. É um principado de uma linhagem de demônio que entra dentro da igreja para colocar um contra o outro. E essa semana eu terminei um seminário que é Destronando o Espírito de Leviatã. Foi o mesmo demônio que atacou Jó. Se você pegar o livro de Jó 41, no capítulo 41, você vai ver, ele falou sobre esse principado. É um principado que trabalha na área do orgulho. E uma das coisas que está impedindo a glória de Deus na nossa vida é o orgulho. E querido, com todo conhecimento, com todo diploma que temos, não somos nada. É Cristo que precisa aparecer em nós, é Cristo que precisa ser glorificado e exaltado. E quando nós entendemos isso, nós temos disposição para nos humilhar, para aceitar, para suportar o nosso irmão em Cristo. E Cristo fez isso. A igreja precisa aparecer, a igreja precisa ser igreja. A igreja tem um poder sobrenatural e poderoso, e essa responsabilidade está sobre nós, sobre as nossas vidas. Deus nos levantou para implantar a igreja de Cristo Jesus, uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja eficaz, em nome de Jesus. Coloca a mão nesse irmão e fala assim: você é voz profética aonde você mora. Deus te deu autoridade no nome de Jesus. Nada vai te paralisar mais. As portas do inferno não vão prevalecer contra o teu ministério, contra o teu chamado, em nome de Jesus. Mas há um segredo nisso. Guarda o teu coração. Nós somos alvos. Eu tenho uma ovelha, eu vou falar, bicho, da Thaís. Ela falou assim: eu ministrando ela, eu falo assim: filho, não pode fazer isso. Espera o tempo de Deus. Espera um pouquinho. Quem é tu? Chamou. Preto. Era a Glorinha? Preto. Ele vai me dar ordem. Que isso? Eu não admito que o senhor fale assim comigo. Ela chega a cabeça. Ai, Jesus, é uma alma. Me perdoa. Me perdoa porque eu sou preto. Me perdoa, por favor. Ela foi uma magia, foi morar em Magé. Que lugar feio. Me perdoa se alguém mandar na Meu Deus, quem já foi em Magé aqui? Sangue de Jesus tem poder. Ela ligava para mim: me perdoa, pô, eu estou passando aqui São Jesus. Filho, já te perdeu há muito tempo. Quando essa com o negão vai de manhã. Aí fui lá, peguei ela, as filhas dela, os filhos dela, o esposo dela. Aí ontem ela falou assim: eu me dei muito bem, mas eu amo eles, eu amo de Deus. São situações que acontecem na nossa igreja. E a gente fica olhando assim: ó, tira esse miserável aqui da igreja, Jesus. Tira ele dentro da igreja. Paulo falou assim: miserável homem que sou. Tira daqui, eu não aguento mais. A Bíblia fala que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Quer ver um povo mais atribulado que aqueles 12 apóstolos?
Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro teve uma revelação, mas depois deu lugar ao diabo no mesmo capítulo 16. Como é que pode ter uma revelação de Deus poderosa no mesmo capítulo 16? Isso não vai morrer, não. Mas deu lugar ao diabo bonito. João proibiu o povo de pregar o evangelho, ainda chegou lá cheio de autoridade. Proibiu, viu o povo ali falando de Jesus, eu proibi. Aí Jesus olha para ele, calma, e fala assim: João, aquele que não é contra mim é por mim, aquele que não ajunta espalha. Agora você pega, Jesus é tão lindo que Jesus é um Deus de tratamento. Ele quer tratar com cada um de nós. Ele pega agora Pedro, que era líder de uma coluna de pescadores, que estava pescando, e quando chegava agora, ele tinha que passar pela alfândega, e sabia que Mateus iria roubar ele, porque Mateus ele pegava agora, ele era cobrador de impostos, então ele pegava um custo dos romanos e colocava uma porcentagem em cima. Pedro sabia dessa situação. Aí depois vem Jesus e chama todo mundo e bota Pedro para ficar junto, para se relacionar junto com Mateus. Olha para o tema e fala assim: evangelho é um evangelho de relacionamento. É Deus. Pergunta para o teu irmão: como é que estão os teus relacionamentos? Nossa vida é uma vida de níveis. É Deus. A gente fica preso no nível, porque nós nos encontramos com aquela palavra do credor compassivo. Queremos perdão, mas não perdoamos. Queremos misericórdia, mas não exercemos misericórdia. Aí sabe o que aconteceu com aquele rapaz que não perdoou? Deus entregou ele na mão dos verdugos. Sabe o que é verdugos? Demônios atormentadores. A falta de liberação de perdão te aprisiona no mundo espiritual. Você fica pensando naquilo que aquela pessoa fez, aquilo que o teu líder, o ex-líder fez com você. Mas eu sofri muito pelo meu líder. E isso vai perpetuando no teu coração. Isso vai perpetuando no teu coração. Isso vai te aprisionando no mundo espiritual. O Senhor tem uma palavra hoje poderosa e profética para as nossas vidas. Unidade, comunhão, ser um em Cristo é o segredo. O povo de Corinto tinha isso. Cada um levantou uma bandeira. Por isso que Paulo sofreu. Por isso que Paulo falou para eles: precisa ser um. Nem na ceia tinha comunhão. Não havia comunhão porque um queria ser melhor. Havia uma divisão terrível. Mas a Bíblia fala que o amor ágape, ele veio para mudar toda essa situação. Existem vários tipos de amor. O amor eros, que é o amor de um homem para uma mulher. O amor fileu, o amor esterco. São amores passionais. Por exemplo, amor fileu. Pede esse controle. Esse controle é meu, eu não divido com ninguém. Dá para mim aqui. Tá bem, não, é meu. Presta. No empréstimo, vai comprar. Isso aqui é meu. Esse é o amor fileu. Vai ter um amor esterco. Eu te amo. Te amo muito, bicho. Oh, meu Deus, como eu te amo. Não vivo sem o Senhor, sem a sua amizade. Mas não piso meu pé, não. Seu amizade. Acabou a amizade. Acabou. É Deus. Aí eu te pergunto: com qual amor que você ama? Com o amor eros? Com o amor esterco? Com o amor fileu no grego? Ou com o amor ágape, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, que não suspeita mal, que não arde ciúme, que não dá por leviandade? Pergunta para o teu irmão: qual é esse amor que você ama? A igreja só vai ser igreja quando verdadeiramente nós colocamos essa palavra em prática. Palavras, querido, todos nós falamos: eu amo, eu sou humilde, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Deus está olhando para as nossas atitudes. As nossas atitudes vão glorificar o nome do Senhor. As nossas atitudes vão manifestar a glória de Deus na nossa vida e na tua vida, no nome de Jesus. Você pode louvar a Deus por essa palavra? É isso que Deus fez para a nossa vida. Ele quer manifestar a glória dele. Ele vem falando nesse texto aqui que a glória que ele recebeu do Pai, ele quer manifestar em nós. Para isso precisamos ser um, Cristo Jesus. Deus te abençoe. Se você quiser um seminário no seu ministério, só depois de me procurar, que vai ser uma honra. Amém? Está ministrando a sua vez, em nome de Jesus.